Chegamos! Começa agora mais uma edição do IESP, o podcast do Isso é São Paulo. Sim, quem está falando é Bruno Grossi, de volta das masmorras dos calabouços. De volta para o IESP, edição número 42. Eu nem lembro qual edição que estava quando eu vos deixei, lá pelo mês de setembro, outubro, por aí. É um prazer estar de volta aqui com vocês, meus amigos. Aline Fanelli, que estreou de vez no IESP quando eu já não estava. Luca Bop, que agora faz parte do podcast também. Eduardo Afonso e ele, Ivan Drago, que não é mais o papai do ano, hein? 2021 começou, não dá mais para chamar ele de papai do ano. É um prazer estar com vocês de novo aqui no nosso bate-papo. É um prazer falar com vocês aí em casa mais uma vez, depois de tanto tempo. Lembrando que estamos no Twitter e no Instagram, @IESPOficial, que este podcast pode ser apreciado nas principais plataformas de streaming como Spotify, Deezer, Castbox e também em nosso canal no YouTube. Faça sua inscrição, ative o sininho para receber as notificações. Dá para ajudar a gente de várias formas lá para fortalecer o IESP. É isso, é um prazer estar de volta. E aí eu vou pedir a palavra rapidamente para ser justo com quem nos acompanha, com quem deseja nos acompanhar daqui para frente, continuar acompanhando ou começa a acompanhar agora, explicar por que eu estava ausente. Uma forma de ser justo mesmo com vocês que estão acompanhando o IESP. Eu me ausentei porque eu tenho um trabalho, não trabalho mais como repórter, né, como jornalista esportivo. Eu tenho meu trabalho, minha rotina, e nesses últimos 2-3 meses de 2020, eu recebi um convite para colaborar na campanha do Marcelo Portugal Gouveia, a presidência do Conselho Deliberativo do São Paulo. Passei esse período ajudando o Marcelo com algumas estratégias de comunicação para a campanha, e depois que acabou o ano, não prosseguiu esse trabalho, né? Foi um trabalho exclusivamente para a campanha, e agora estou de volta aqui ao IESP. Então, para ser justo com quem e honesto com quem está nos escutando, explicar por quê, e enfim, é isso, meus amigos. Bom estar de volta. Olá, Ivan Drago. Bruno Grossi, é um prazer. Aline, Luca, Eduardo Afonso, bom, toda a minha satisfação e alegria em vê-lo aqui novamente com a gente. Você nunca abandonou o IESP, apenas se afastou momentaneamente, portanto esse lugar sempre será seu, tá? É uma honra estar aqui com vocês novamente. Eu não participei na última semana, estava curtindo meus últimos dias de férias, mas agora estou aqui para a gente debater um pouquinho mais do São Paulo, e é uma honra. Aline Fanelli, muito prazer dividir bancada virtual com você. Olá, Grossi, Ivan, Luca, Edu Afonso, prazer é todo meu, estou muito honrada, estou um pouco preocupada se eu continuarei neste time agora, que o Camisa 10 está de volta, ou se eu serei mandada para o paredão. Estou com um pouquinho de dúvida ainda, mas é um prazer. Não, aqui é time titular de futsal, aqui, ó. Edu no gol e 4 na linha. Ih, Edu no gol ferrou. Luca Bop, como vai você e seu bigode? Meu amigo, eu estou muito mais feliz agora que estou falando com você novamente no Isso é São Paulo. Hoje tem um retorno especial de Ivan Drago, semana passada não esteve com a gente, mas a coletividade São Paulina, como diria o Leco, está mais feliz nesse episódio 42, porque Bruno Grossi volta a falar sobre o São Paulo Futebol Clube. Seja bem-vindo, meu irmão. Você estava fazendo muita falta. Camisa 10 e a faixa estão devidamente ocupadas pelo seu único dono possível. Ah, muito obrigado. Eduardo Afonso, você que está aí travando uma guerra com um dos seus cachorros, você já está podendo falar? Eu deixei você por último porque você estava... Vai ser uma guerra constante durante o podcast, né? Porque eles estão todos aqui meio excitados essa hora da noite. Acho que eles ficaram excitados com o jogo do Palmeiras, que acabou agora há pouco. Estavam meio
argentinos no jogo, sabe? Que agora estão mais ainda. Peitando o juiz. Estão revoltados, não obedecem ninguém e tudo mais. Brunão, boa volta, bom retorno. Embora você estivesse aí trabalhando num momento importante da história do São Paulo, você nos abandonou fisicamente, mas não espiritualmente. Eu sei que a torcida sempre foi grande para que o podcast fizesse sucesso. E mais importante ainda, né? Você jamais, mesmo aí nos bastidores, deixou que esse seu trabalho, junto a um dos candidatos ao conselho, influenciasse em decisões nossas, em comentários nossos. A gente sempre teve muita liberdade para isso, independentemente desse trabalho que você realizou. E agora está de volta com a gente e vamos tocar mais uma edição do podcast. De nós 5 e os 3 cachorros se deixarem aqui. Nossa, mas tá um overbooking aqui nesse podcast, tá difícil. Olha, falando só mais um pouquinho sobre essa experiência na eleição, né? Foi um trabalho exclusivamente com o Marcelo Portugal Gouveia, né? Quem não lembra, ele é filho do Marcelo Portugal Gouveia, que foi presidente do clube na década retrasada já, né? Não foi um trabalho para a chapa do Roberto Natel, nada. Foi específico com o Marcelo. Temos alguns amigos em comum e, enfim, foi uma coisa bem pontual, só para deixar claro. Bom, meus amigos, estamos gravando esse podcast na noite da terça-feira. A rodada do Brasileirão acabou na segunda e os São Paulinos puderam sorrir, quem diria, através dos pés de Elinho e da cabeça de Edmar, que o Red Bull Bragantino, que trucidou o São Paulo na semana passada, deu uma forcinha, segurou o Atlético Mineiro. Aí agora o Galo está a 6 pontos, é isso, né? 6 pontos de diferença. 6 pontos, um jogo a menos. Isso, e só o Inter mesmo que deu uma fungada mais forte no cangote aí. E o Red Bull, apesar do Galo ter ficado mais com a bola, o Red Bull sentia ao longo do jogo que estava mais concentrado para ganhar a partida. Aí teve aquele pênalti no finzinho que estragou um pouco a festa pro São Paulino, mas enfim, um resultado que deu uma aliviada, né? São 2 rodadas aí em que o São Paulo perde, joga mal, até que eu achei que o segundo tempo contra o Santos não foi tão ruim assim, mas aqui o pacote completo deixa o jogo péssimo, né? Pelo resultado e pelo primeiro tempo fraco que foi. Mas enfim, 2 rodadas em que o São Paulo patinou e que o estrago poderia ter sido pior, né? Acho que é um momento em que a torcida está tensa, tem motivos para estar tensa e desconfiada, porque, enfim, o histórico todo de não ser campeão, mas os outros concorrentes também estão patinando, né? O Galo não jogou tão bem contra o Red Bull e podia ter perdido. O Inter, por exemplo, que foi quem chegou perto, jogou mal contra o Goiás, foi dominado pelo Goiás em vários momentos do jogo. Então, assim, o torcedor de São Paulo tá tenso? Tá tenso. Tem razão para estar tenso? Tem razão para estar tenso. Mas os concorrentes também estão. Então, assim, precisa mais do que nunca de concentração e calma esse time do São Paulo. O desespero não vai levar a lugar algum. O que você acha, Edu? Você vai por essa linha ou você já está mais apocalíptico? Não, eu acho que o São Paulo ainda tem uma vantagem que tem que ser respeitada. É óbvio que ela pode terminar agora numa rodada, que se o Inter vence o Fortaleza e o São Paulo perde no final de semana, o Inter já iguala em pontos, e aí nós teremos uma decisão, uma pequena decisão de campeonato na próxima quarta-feira no Morumbi. Só que assim, é um pouco decepcionante ver o São Paulo perder os 6 pontos que perdeu, né? Contra o Bragantino, eu até admito que houve um erro de percurso mesmo, muitas falhas. Aquele jogo foi totalmente atípico, né? Por tudo que aconteceu, tudo mais. E acho que todo time está sujeito a um jogo como aquele contra o Bragantino. Faz parte, assim. Você não vai fazer 38 rodadas impecáveis e você não vai fazer 38 rodadas sem ter um desastre grande. Aquele, para mim, foi o maior desastre do São Paulo na temporada ou no Campeonato Brasileiro, pelo menos. Agora, contra o Santos, por mais que o segundo tempo tenha sido, digamos, de recuperação, de tentativa de reverter a situação, eu acho que o São Paulo ficou devendo. Um time que quer ser campeão, um time que tem essa vantagem, que quer manter essa vantagem, que ela seria fundamental ser ali 2 rodadas à frente dos seus principais rivais em pontuação, não pode sucumbir diante do time do Santos. Me parecia, quando eu vi o primeiro tempo, eu tinha assistido o jogo do Santos contra o Flamengo, o Santos tinha jogado com um time muito parecido que esse. O Santos estava ali segurando contra o Flamengo, até dando susto, só que na hora que tomou o primeiro gol, desandou e o Flamengo deitou e rolou em cima do Santos, ainda com o Domenech, se eu não estiver errado,
Na ocasião ainda não era o Rogério, já era o Rogério Ceni, ou era o Domenech ainda? Enfim, mas foi 4-0, foi um negócio assim, 4-1, o Santos só descontou no finalzinho. Cara, eu esperava que o São Paulo, mesmo com toda aquela dificuldade do primeiro tempo, fosse fazer um gol e deslanchar, e não dar chance pro Santos. Eu acho que esses 3 pontos vão fazer muita falta pro São Paulo, muita falta, mas não é uma coisa apocalíptica, né? O meu medo, sabe qual que é? O Inter. Que o Inter estava totalmente descartado com a saída do Cudê, caiu para 7º lugar, ninguém dava nada pro Inter, e o Inter parece que superou a má fase e tende a entrar numa fase de crescimento nesse final de campeonato, Bruno. Só tem um ponto sobre o Inter, que aí reflete bem o que foi esse jogo contra o Goiás. O Inter, quando o Abel assumiu, eu lembro bem num grupo de... Acho que eu falei até pro Lucas isso, que eu achava bizarra a troca, porque era mudar a filosofia do nada, sendo que estava dando certo, né? O Inter era primeiro colocado. Só que eu falei, esse elenco do Inter tem jogadores que combinam com o estilo do Abel. E isso que está acontecendo, ele transformou o Inter num time mais reativo, que tem muito jogador forte, né? O Inter tem muito jogador de força física que permite jogar dessa forma. Só que a gente viu alguns casos de como o jogo do Sampaoli e agora do Diniz começam a ser mais estudados pelos adversários, né? É mais fácil ainda estudar esse estilo do Abel. Se você dá a bola para ele sair lá de trás, ele vai empacar, vamos dizer assim. E o jogo contra o Goiás foi um jogo em que o Inter não conseguiu colocar essa potência, que ele é dependente dessa potência. O Goiás jogou de uma forma que o Inter pegava a bola e não tinha para onde correr. O Goiás conseguiu... Aliás, o Goiás faz um segundo turno interessante. Com Shailon de ala direita, hein? Quem diria? Para delírio de... Gosto. E aí eu queria aproveitar, lançar para Luca e para a Aline, sobre esse segundo tempo contra o Santos. Eu falei que melhorou, o Edu também concorda que foi um pouco mais de recuperação, mas vocês não sentiram o time desesperado demais? Justamente, melhorou, começou a criar e se desesperou. Precisava desse desespero depois da derrota do Bragantino? Foi uma paulada forte, mas assim, não acharam que o time reagiu um pouco mal nesse aspecto de ficar muito ansioso, muito desesperado? Acho que começou o segundo tempo meio sem entender ainda o ritmo do jogo, né? Desatento, desconcentrado. De novo, o Daniel Alves cometendo falha e o São Paulo levando gol. Era algo que a gente já falava aqui há muito tempo. A minha impressão é que se o Sara não tivesse deixado a bola porque era o Daniel Alves, talvez ele tivesse conseguido desenvolver a jogada, mas tudo bem. Aí é um fato também porque houve a continuação da jogada e ninguém conseguiu tirar a bola do Santos. O Santos fez o gol. Então, tudo bem, é só um ponto de começo de jogada, mas é um ponto que a gente já vinha observando. Eu acho engraçado, assim, que nos últimos jogos do São Paulo, Corinthians, aí veio o Atlético Mineiro, fez aquele jogo bom, depois os 2 jogos contra o Grêmio agora, São Paulo tem dificuldade de jogar em cima da fraqueza do adversário. Antigamente, o São Paulo entrava em campo e o São Paulo tinha o seu jeito de jogar e todo mundo sabia o jeito de jogar do São Paulo, só que o São Paulo conseguia se impor e conseguia encontrar os caminhos. Só que agora, de uma hora para outra, o time não consegue encontrar o caminho e não consegue entender o adversário e a proposta do adversário e conseguir vencer essa proposta. Acho que domingo foi exatamente isso, depois que o São Paulo levou o gol. A substituição, a saída do zagueiro estava clara, que ela seria feita num momento muito próximo de ter levado o gol para a tentativa de empate. E eu já normalizei essa coisa de tirar o zagueiro. Para mim já não é aquela coisa do desespero, é o estilo de jogo do Diniz e tá tudo bem. E ele deu mais minutos para Gonzalo Carneiro, né, dessa vez. E aí a gente tenta analisar por que ele deu mais minutos para o Gonzalo Carneiro dessa vez. Ele já estava no desespero aos 27 minutos do segundo tempo? Eram só as bolas alçadas na área? Porque, assim, claramente o Carneiro foi só para a bola alçada na área, porque o que ele fez fora da área e na defesa não valeu de nada. Ele só realmente estava ali. Eu achei que ele entrou bem no comecinho, os primeiros lances dele foram muito bons, exagerei, foram bons, mas depois no final ele foi o retrato desse desespero, ele cometeu umas 4 faltas completamente desnecessárias, né? E assim, o Boia tá entrando, o Trellis tá entrando e o Carneiro tá entrando, porque não tem Luciano, não tem Toró e o Pablo tava meia bomba. Eles
são jogadores que não vinham sendo usados quando estava todo mundo bem, eles não estavam nem entrando. Né? E aí você falou do desespero, então é o desespero porque você não acha o espaço e a única alternativa fica a bola alçada na área. E é um time que tá com a confiança lá embaixo, você comete um erro de saída de bola e leva o gol, acho que uma coisa leva a outra. E foi ok um segundo tempo, mas era difícil pensar em alguma coisa acima daquilo pelo momento do jogo. Ô, Luca, dentro disso que a Aline falou e do que o Edu falou, você não acha que faltou o São Paulo, então, interpretar mais o jogo do Bragantino como uma exceção, como um acidente de percurso? Acho que sentiram o golpe mais do que o momento exige, né? Eu acho que o jogo do Bragantino não tem nenhum paralelo com nenhum outro jogo no campeonato. O São Paulo foi derrotado de um jeito que nunca tinha sido. Foi amassado por um time. Quando perdeu do Corinthians foi um jogo reativo, quando perdeu do Grêmio foi um jogo reativo. O Vasco fez jogo duro num jogo também com linhas baixas. Na volta do Grêmio, o Grêmio anulou o São Paulo, mas jogando o Bragantino não. O Bragantino marcou o São Paulo em cima, roubou bola. Foi mais parecido com o River, né, o Bragantino? Foi mais parecido com, exatamente, mais parecido com o River Plate. Então, assim, acho que o São Paulo deveria ter encarado o jogo do Bragantino como uma exceção, uma fatalidade muito dolorida, porque a gente saiu barato pra gente aquele resultado, né, pro São Paulo, eu falando como torcedor e tal, mas eu acho que a partida contra o Santos, o primeiro tempo foi muito desanimador. Eu entendo a urgência do Diniz em mudar, porque o São Paulo não produziu quase nada no primeiro tempo, né? Foi um jogo muito amarrado. O Santos anulou o São Paulo no meio de campo. O São Paulo não teve alternativas para laterais. O Juanfran fez um bom jogo no primeiro tempo, mas o São Paulo foi neutralizado quase que em todas o seu arsenal de jogadas ali. O Santos entendeu e leu muito bem o São Paulo. E teve uma bola na trave no primeiro tempo. Então acho que o São Paulo falou, não tá encaixando de novo o jogo hoje. Não encaixou contra o Grêmio, porque a gente não pode esquecer do jogo do Grêmio, né? Não encaixou contra o Grêmio. Contra o Bragantino foi aquela surra. Acho que o fato de a gente ter tantos moleques jogando tá cobrando o preço agora, a falta de confiança que é natural, deles, né? É absolutamente natural, eles não têm culpa nenhuma do que está acontecendo, mas eles não estão conseguindo mudar isso, jogar, produzir como produziam antes. E aí eu entendo, por essa razão, eu entendo ele ter aberto mão das convicções dele. Eu acho que o Trellis nunca poderia pisar na ponta do campo, ele tem que jogar iniciado na área, ele jogou meio de ponta, e ele ficou esperando a bola no pé 2 vezes, que foi constrangedor, assim. Mas eu gosto muito... eu acredito em Gonzalo Carneiro, eu lancei essa campanha aqui semana passada. Eu gostei muito dos lances dele. E eu acho que o Braulio estava de perseguição com ele. Algumas faltas que ele marcou ali, o Braulio não foram faltas. Mas ele é estabanado, né, Luca? Ele é muito estabanado e ele tá sem ritmo porque ele não joga nunca. Ele tem 1,93 m, ele parece que tem 7 pernas, assim, ele fica... Parece, enfim, muito fora de rotação, mas eu realmente acho que ele pode ser mais útil do que o Pablo tem sido. Eu genuinamente acho isso. Eu sou um crítico feroz do Pablo, mas eu acho que o Carneiro pode ser bom. Então, eu acho que assim, Grosso, São Paulo abriu mão das suas convicções, tendo motivos para isso, mas deveria ter achado a derrota de Bragança uma fatalidade. Não achou, parece. O Ivan tem uma réplica boa para isso. Fica à vontade, eu só queria aproveitar um ganchinho aí sobre o Juanfran. Quando o São Paulo estava jogando bem, o Luca, inclusive, era um que falava que o Juanfran estava abaixo. Mas aí eu lanço o seguinte dilema. Todas as vezes que o São Paulo esteve mal esse ano, o Juanfran jogou bem. É verdade. Na volta do Paulistão, ele deu um monte de gol, um monte de assistência e ninguém aproveitou para fazer os gols. E agora esses jogos de novo. O que me desperta o raciocínio de que, na verdade, ele nunca joga mal. É que ele sempre joga regular. Então, quando o time está mal, ele parece que está bem. Quando o time está bem, ele parece que está abaixo do restante. Diga, Ivan Drago, o que a Aline falou que você tinha uma réplica boa. De Gonzalo Carneiro e Pablo. O que tem? Você é um grande fã de Gonzalo Carneiro. Pô, peraí. Tem a réplica e não tem? E ele sabe? Fala aí, mano. Fala aí, só se for com relação ao Carneiro, ela tem razão. Eu realmente acho que o Carneiro não tem nenhuma condição de jogar no São Paulo. Eu respeito muito o Luca, mas... Eu gosto desse contraste, entendeu? Eu queria propor isso. Eu queria entender como um cara desse consegue chegar no clube, mas, enfim. E foi indicado por um ex-atleta. Sim. Que marcou bons centroavantes.
Mas enfim, até aí o Raí e o Ricardo Choro, até aí o Raí e o Ricardo Rocha foram grandes futebolistas e contrataram o Trellis. Eu nunca vou entender. Posso então aproveitar o ensejo? Vou lançar um debate aqui. O Gonçalo Carneiro é muito criticado, e inclusive era um ponto que quem levantou lá atrás foi o Alexandre Losetti, hoje comentarista do Sport TV, de que o Gonçalo Carneiro chegou ao São Paulo já com 23 anos e sem passagem por seleções de base. O Paulinho Boia nunca foi... Assim, ele chegou a ter um leve destaque no Sub-17, mas era uma época com competições menos intensas para o Sub-17. Mas ele nunca teve destaque na base. Também já tem uma idade um pouco além, né? Ele vai fazer 23 agora também, se eu não me engano. Tô com medo do desafio só pelos personagens. Já tô com medo do desafio justamente o contrário, é crítica mesmo. O Galeano... Não estou falando que o Galeano vai entrar e vai resolver os problemas do São Paulo, não é isso. Mas o Galeano, para mim, tem o estilo mais próximo ao que o Luciano tem. Ele é um segundo atacante mais nato, assim, de sair da área, mas que consegue aproveitar a dobradinha ali com o centroavante e fazer gol. O Galeano é artilheiro do Sub-20 sem ser o centroavante, de fato. E, ao contrário desses concorrentes, tem um largo histórico de seleção de base, jogou as principais competições de base pela seleção paraguaia, e já era profissional no Paraguai com 17, 18 anos. Então, assim, eu entendo a cautela para lançá-lo, não é nenhum super craque que vai estrear e vai mudar a vida do São Paulo, mas, diante do que Paulinho Boia e Gonçalo Carneiro podem oferecer e tem de histórico, eu não vejo muita diferença pro Galeano. Beleza, o Galeano tem um jogo como profissional, ok. Vamos resumir. Mas o volume de jogo que o Carneiro e o Boia têm é suficiente para eles estarem à frente e pode incluir também o Everton Felipe, que chegou recentemente, ninguém entendeu até hoje por que ele foi contratado. Existem contratações que você para e pensa, se o São Paulo não tem nenhum jogador igual ou melhor na base, fecha a base. Calma. Entendeu? Porque não dá, sabe? E o Everton Felipe tiveram a oportunidade de vê-lo por empréstimo antes de investir. Mesmo assim, se convenceram que ele era fraco, né? Depois ninguém sabe por que o clube está quebrado. Sim. Sabe? É um deboche. Eu queria só falar algumas coisas aqui que vocês falaram bastante a respeito do momento do time. Eu entendo que tudo isso que o São Paulo está passando é natural. Primeiro que eu entendia que o campeonato seria decidido realmente nas últimas rodadas. A única equipe que poderia evitar isso seria o Flamengo, se jogasse da mesma forma que jogou no ano passado, e não está acontecendo. Então eu acho que esse perde-ganha vai acontecer até o final da competição, até as últimas rodadas. Nós estamos falando do São Paulo, que ninguém acreditava que poderia brigar pelo Campeonato Brasileiro, ainda mais um campeonato de pontos corridos, certo? E eu acho que a gente precisa separar um pouquinho. O que aconteceu quando o São Paulo foi superado pelo Grêmio e foi superado pelo Santos, a gente pode entender como nó estratégico. O que aconteceu em Bragança Paulista foi pane geral. São Paulo poderia ter tomado 8 naquele jogo. Então, assim, ali foi pane geral. Preguiça. Agora, o que aconteceu contra o Grêmio e contra o Santos foi nó estratégico. Resta saber o seguinte, já que o São Paulo é uma equipe muito visada nesse momento, e todo mundo já entendeu que além do Daniel Alves, o jogador mais importante estrategicamente, coletivamente, é o Luciano, o São Paulo precisa ter alternativas. Será que vai ter alternativas? Não só alternativas individuais, mas eu imagino que uma alternativa estratégica, embora o Fernando Diniz não modifique... Foi minha pergunta para o Diniz na coletiva. Exato. Embora o Diniz seja um cara assim mais avesso a determinadas modificações, mentalmente o São Paulo em outros momentos conseguiu dar a volta por cima. Muito por conta dessas relações internas muito bem estabelecidas entre eles. Só que naquele momento o São Paulo estava tentando se ajustar coletivamente. Hoje não. Eu tenho certeza que o São Paulo tem poder mental para superar esse problema, mas eu não sei se ele tem repertório coletivo para superar os adversários. Porque assim,
Uma coisa é achar o Luciano ou um cara que tem as mesmas características do Luciano e tentar fazer tudo da mesma forma. A outra coisa é o que ele fez contra o Atlético Mineiro. Ele não colocou um outro atacante, colocou o Tietê, povoou o meio-campo, deu um nó no Sampaoli e ganhou o jogo. É isso que eu espero do Diniz. Eu não espero outra coisa além disso. Se ele está vendo que sem o Luciano não funciona, muda a estratégia e supera os adversários. E supere os adversários. É isso que eu espero dele. E é a única coisa que eu fico pensando se o São Paulo tem ou não, ou se ele vai ter. O resto eu acho que ele tem condições. Ivan e Bruno, só um detalhe, eu acho que assim, a posição do Ivan é perfeita. Aliás, Bruno, eu quero falar que eu ando discordando bem menos do Ivan do que quando você estava na primeira fase do Isso é São Paulo. Tenho concordado mais com o Ivan, e acho que concordo novamente. Mas eu queria colocar uma coisa, o problema é o Diniz admitir que Grêmio, Corinthians e Santos conseguiram lhe dar um nó tático, porque pelo discurso das 3 coletivas, ou até das 4 dos 2 jogos contra o Grêmio, talvez ele tenha razão até um pouco do que ele disse no Jogo do Sul, que o São Paulo realmente criou as melhores chances, mas ele não admite isso, ele acha que o São Paulo jogou melhor e deveria ter ganho as partidas. E aí, se ele acha que ele jogou melhor e deveria, ele não entende que tomou um nó tático, ele não entende que precisa modificar, e ele não modifica e o São Paulo fica a mesmice de sempre. Eu não senti isso das coletivas, mas é uma questão de interpretação mesmo. Eu achei mais uma questão de defesa da estratégia, assim, não no tom, por exemplo, que o Ceni usa de tô dizendo que jogamos melhor. Não senti nesse mas ponto. Ele defendeu, ele falou que os jogos... Mas aí defendeu, okay. Então, mas assim, se ele defende é porque ele tem convicção, penso eu. Não se ele tem convicção, por que ele vai mudar? Eu acho que não é nem isso. É porque eu não acho que ele não... Oi, desculpa, Eu Aline. acho que, por exemplo, ele falou na do Santos que o time cedeu muito espaço e tal, melhorou no segundo tempo. E eu acho que a questão é que ele... Eu esqueci o que eu ia falar. Vai, Grossi, vai no seu embalo, peraí, eu vou lembrar. Não, o que eu ia dizer é que eu não acho que o Diniz não mude. Claro, ele não é um cara que fica mudando com frequência, mas ele não tem problema em fazer uma manobra, um retorno. Ao longo do Brasileiro ele fez várias vezes, né? Teve primeira troca da dupla de zaga, não sei. Ele trocou a dupla de zaga lá no começo, depois colocou o Brenner, depois colocou o Bruno e o Luan, depois voltou o Arboleda. Ele só troca atleta, ele não troca o modo de jogar. Então, trocou, claro que trocou. Ele começa o Brasileirão querendo ainda jogar com 2 pontas, e aí passa a jogar no 4-4-2. É porque ele é um cara que mexe, e aí entra outra coisa. Enquanto o São Paulo estava bem, a torcida ficava falando: caramba, ganhamos, mas nossa, o Diniz demorou para mexer, hein? Agora que ele tá mexendo, que aí você vê como o banco tem poucas opções confiáveis, o pessoal fala, pô, era melhor não mexer, hein? Eu lembrei que eu ia falar. Naquela linha que o Edu falou que ele nunca admite, né, quando o adversário vai bem. Eu acho que, sim, é mais uma questão dele de tentar justificar por que o São Paulo não se apresentou. Não sei, acho que não é que ele não admite porque ele não quer admitir. Acho que é mais para justificar por que o time dele não teve o desempenho que ele esperava. Mas é normal de técnico, né? Acho que é um mecanismo de defesa mesmo. Você não vai chegar lá e falar assim... No jogo contra o Bragantino, você chega e fala, deu tudo errado, papapi, papapá. Num jogo como contra o Santos ou contra o Grêmio, você não fala isso. Você não pode depreciar o seu trabalho dessa forma num jogo normal, entre aspas, né? O que você ia falar, Luca? Não, que eu acho um pouco curioso, porque algumas escolhas do Diniz me parecem sem nenhum tipo de critério. E aí, como a gente não vê o treino, não dá para saber como que eles fazem. Mas, assim... o Gonzalo Carneiro não jogava uma partida desde acho que o primeiro turno contra o Bragantino, ele não entrava, e entrou contra o Bragantino e agora entrou de novo contra o Santos. O Toró ficou quase um turno inteiro sem jogar, e de repente voltou a jogar no Atlético Mineiro depois de muitas rodadas sem jogar. O Hernanes entrava nos jogos com frequência, tinha mais minutos, entrou aos 35 contra o Santos. Então, assim, tem um aspecto de aleatoriedade em algumas escolhas dele, assim, que eu acho que eu não consigo entender porque o Hernanes não tem mais minutos, por exemplo. Assim, o Hernanes tá jogando muita bola? Não, ele não tá jogando muita bola. Ele não tá jogando muita bola, mas, cara, ele entrou bem.
mas ele entrou bem contra o Grêmio, por exemplo, cara. Ele foi um cara que entrou bem no jogo do São Paulo contra o Morumbi, ele jogou bem. Contra o Botafogo ele foi bem. Mas contra o Galo contra o ele foi Santos bem. foi Contra o muito Goiás. feio. Muito Então, feio. mas ele entrou aos 35, ele é um cara veterano, ele precisa de mais minutos em campo pra ter uma... Mas não dá, ele errou sabe? coisas muito básicas. Eu Mas acho que uma coisa que não dá para reclamar do Diniz, Luca, é que ninguém teve oportunidade. Praticamente todos mas os são atletas do grupo condições. jogaram. Mas são condições diferentes, né, Ivan? O Mas- Pablo teve uma mas você sequência de queria que jogos o e fez um gol. Mas qual era a Não, razão do Gonçalo Carneiro ter mais chance? Não, mas eu digo, por que não entrou o Vitor Bueno contra o Santos? Sabe? E o Vitor Bueno jogou em Bragança, não jogou mal em Bragança. Acho que foi o menos pior do São Paulo, foi o Vitor Bueno. Mas ele Por que não tinha o Vitor contra o tinha... Santos? Provavelmente estava desgastado da virose, né? Enfim. O que eu ia dizer é que o que você está dizendo que parece aleatório, na verdade, é sobre o Gonçalo e tal, e se encaixa para o Boy e para o Trellis, é justamente aquilo que eu falei agora há pouco. Eles só estão entrando porque não tem Toró e Luciano. Nas condições naturais de temperatura e pressão, quando o São Paulo estava na ascendente, esses caras não entravam nunca. Porque, Então, de mas fato, eles são abaixo tecnicamente e eles fogem muito do perfil de jogo do time. É porque O a Trellis dupla consegue participar de titular... uma troca de passe? É porque, assim, eles estão distantes na fila por uma questão óbvia. O São Paulo joga com 2 atacantes, Luciano e Brenner. Quem seriam os substitutos imediatos? Pablo Toró e e Toró. Pablo. Depois viriam Gonçalo Carneiro e Toró. Ele tá com a terceira dupla. Ele tá pelando para a terceira Mas o dupla Vitor? na cabeça dele. Mas o Vitor, Por ele vê dentro? como... Ele vê como um Sara, como um Igor Gomes. É pelos lados. Mas o que o Bob Porque o disse Vitor não dá pressão na saída de bola, que esse segundo atacante do Diniz, ele é obrigado a ser o jogador que mais marca dos ofensivos, né? Por isso que ele bota o Tietchan de vez em quando. Exatamente. E o Vitor Então, Bueno Bruno- é quem menos entrega. nesse Bruno, eu aspecto. acho que o Bob tem uma certa razão, cara, porque assim, esse aspecto de aleatoriedade que ele disse, é verdade, cara, porque assim, por exemplo, as substituições contra o Santos, cara, o Carneiro e o Trellis, obviamente, são a última dupla de ataque, porque eles não se encaixam em nada do que pensa o Diniz de futebol, em nada. Eles não tocam bem a bola, o passe deles não é bom, eles não são de movimentação, o Carneiro até um pouquinho, o Trellis nem tanto, nada. Então, assim, eles são a última dupla porque o técnico pensa de uma forma que é diferente das características que eles têm. Pô, mas aí você tá fazendo um jogo contra o Santos, em que você tá metendo bola na área e tudo mais, até a hora que eles entraram, acho que com 25, 26 minutos, que os dois entraram juntos, não foi? Se não tiver louco. Então, cara, você põe 2 caras juntos, aleatórios, do nada, com o esquema de jogo não mudou, porque se ele tivesse colocado os dois e tivesse jogado as bolas para as laterais, para meter a bola na área, para que um deles, com uma cabeçada, um ranca-rabo, qualquer merda que acontecesse lá, fizesse o gol de empate, beleza. Mas ele botou os caras para fazer o mesmo esquema que ele gosta de fazer, e os caras não têm característica. Então acho que encaixa muito no que disse eu vi isso, eu não vi nenhum. Aliás, foi até uma circunstância que eu observei na transmissão do jogo, que o São Paulo diminuiu, inclusive, o número de cruzamentos à área depois que o Trellis e o Carneiro entraram em campo. Diminuiu. Jura? Eu, pelo menos, senti isso. Diminuiu. Edu, enfim, eu achei um que foi lance, aleatório mesmo. Teve um lance, inclusive, que... 2 lances que mostram isso. Uma hora o Diniz chama o Daniel e fala, tem que pôr na área, eles estão aí para pôr na área. Então, mas não puseram. É muito mas aleatório. Mas é uma questão de escolha do jogador, não do técnico. Tem uma cena no final do jogo que eu acho que é a cena que mais me marcou na derrota pro Santos. Último lance do jogo, falta de ataque do Santos. O Volpi manda todo mundo pra frente e joga a bola na área, não deu nada. Perfeito? Vocês lembram, todos vocês lembram desse lance? O juiz apita o final do jogo na sequência, uma bola levantada. O Diniz reclamou com o Volpi, eu tava ali, ele reclamou por que o Volpi não deu tapa pro lado pra sair ali com o Reinaldo, com algum cara. Aí o Volpi virou pra ele e falou, ia acabar o jogo, se eu desse o tapa pro lado, o juiz apitava o final do jogo. Então eu acho que às vezes ele morre... ele morre com umas convicções, às vezes, que eu caio no que disse o Bop. Ele é meio aleatório, às vezes, no que faz. É porque, assim, a transmissão mostrou ele falando pro Daniel que era pra pôr na área. E tem um outro lance também, que a bola vai levantada, passa na frente de 3, o Trellis erra o tempo de bola bizarramente, e o Diniz grita na hora da transmissão, deu pra ouvir também, ele falando, tem que atacar a porra da bola pra cabecear, não tem que ficar virando, não lembro o que ele fala, mas... E ele tava certo naquele lance. Porque foi um dos vários cruzamentos bons do Juanfran
que ninguém foi na bola. Ficaram todos esperando a bola chegar. Não, tem que voar em cima da bola. Como o Brenner fez, né? Como o Brenner fez no lance da defesaça do João Paulo. Eu não consegui entrar na coletiva do fim de semana, mas caso o Carneiro entre no jogo, eu queria perguntar para o Diniz o que ele pensa do Carneiro, porque até o Carneiro ter a suspensão do doping, então vocês não vão roubar minha pergunta aqui, já estou falando, Eduardo e Ivan, a pergunta vai ser minha. Porque antes da punição, a gente também tinha dúvida de qual era o posicionamento ideal para o Gonzalo Carneiro. E agora, o que o Diniz entende? Ele é aquele cara, então, ele é o seu cara de área quando você precisa de uma bola no alto para ele cabecear, é isso? Então, ninguém entende. Ninguém entende. Mas eu tô te falando, ninguém entende. Ele não tem posição. Não, isso a gente sabe, mas aqui. O que o Diniz não falou ainda? Pô, ninguém sabe. Eu já falei aqui que ele joga. Quando ele foi contratado, eu assisti os melhores momentos de todos os jogos que ele tinha feito. Eu também, no Danube. Vai pro céu, gente, vocês vão pro céu. Fiquei vendo esses do defensor. Defensor? Acho que foi do Danube. Ele jogava como, e ele falou na coletiva na época, como meia ponta. Meia ponta, tipo, um segundo atacante, para resumir bonito. Tipo o Luciano sem marcar tanto, né? Teoricamente, tipo um Luciano, mas beleza. E ele jogava atrás do Maxi Gomes, que tá no Valência agora. Que era bem mais novo que ele, foi pra Europa bem antes, e foi pra Europa super cedo, mostrando quem era o melhor da dupla. O Lugano só errou no nome do cara, né? E ele jogava assim, meio atrás do centroavante mesmo. Tem alguns lances de casquinha que ele dava pro cara, assim. Mas ele nunca foi centroavante. E ele falou isso na coletiva de apresentação. E quando ele jogava com a Aguirre, por exemplo, o São Paulo já estava naquela fase de declínio e o Aguirre passou a colocá-lo com mais frequência, né? E alguns jogos me marcaram, principalmente aquele contra o Atlético Mineiro, que o São Paulo jogou bem, podia ter ganhado lá no Horto, né? Tiveram alguns erros de arbitragem, e o Galo acho que fez 1-0 O jogo foi 1-1, 1-0, enfim, mas São Paulo merecia ter ganhado aquele jogo e não conseguiu o resultado. E o Carneiro entrou também, todo mundo na expectativa de que viraria aquele chuveirinho com ele, Diego Souza na área. E aí me chamou a atenção que ele estava o tempo todo como um ponta mesmo. E na época também foi atrás de mapa de calor e tudo mais, e nos jogos que ele fez com a Aguirre, ele mal entrava na área. E assim, imagino que o Aguirre era uma pessoa que conhecia bastante do Gonçalo Carneiro. Não, tudo bem. Ele não é centroavante. Não, tudo bem, Grossi. Eu entendi toda a sua explicação. Vamos levar um podcast inteiro para descobrir a posição do Carneiro. Um cara que não é titular. Para mim, nós estamos enxugando gelo. Deixa eu terminar, deixa eu concluir minha frase. Meu ponto é entender o que o Diniz pensa dele, entendeu? É só isso. O que o Diniz vê nele. Quando ele coloca ele no jogo, o que ele quer com ele. É só isso. Pode seguir adiante. Não, acho que ele não quer nada. Ele tá colocando porque não tem opção. Então, fala. Isso ele não vai falar. É um grande jogador, ele é uruguaio, ele tem raça, vai muito bem na bola aérea. Aliás, falando do Diniz, que a semana passada a gente criticou ele, porque ele poderia ter pedido desculpas pelo lance do Tietê e tal, e ele fez isso nessa coletiva, então só dando o reconhecimento que na coletiva seguinte ele acabou aí admitindo que ele se excedeu. A gente já falou bastante do jogo, né? Já tá no meio da semana aí, o pessoal já cansou de falar do jogo contra o Santos. Queria puxar um papo que na manhã dessa terça-feira que estamos gravando, foi flagrada uma reunião do Muricy Ramalho com os jogadores no campo, lá no CT, o Raí estava junto. Enfim, eu queria saber o que vocês estão pensando. O São Paulo mexeu razoavelmente na diretoria de futebol, né? Existiam apenas 2 dirigentes, né? O Raí e o Pássaro. Hoje temos, além do Raí, mais o Muricy, num cargo que não existia, e outros 2 cargos que não existiam, né? Que estão com o Carlos Belmonte e com o Nelson, me fugiu o sobrenome agora, mas é o assistente do Belmonte, sei lá, não sei precisar. Aliás, cada hora inventam um nome de cargo. O adjunto do Belmonte. Não, o adjunto é o Chapecó, né? Mas falaram que ele também será um adjunto, né? São estatutários. Que ótimo. Isso, são estatutários. Mas por que eles estão lá?
Porque foram os conselheiros que elegeram o presidente. Sempre haverá contrapartida nesse sentido, gente. Com esse sistema, sempre haverá contrapartida. Mas alguém quer saber disso, Aline? Alguém quer saber disso? Tem que ter contrapartida. Ele foi eleito dessa maneira. Vai ter diretor estatutário em todos os setores do clube. Ele promete colocar um profissional, um executivo remunerado ao lado desses caras. Esses caras vão ficar fiscalizando os profissionais. É o cara da carteirinha. E o Belmonte, aparentemente, para fiscalizar, você precisa saber. Para fiscalizar, você precisa ter conhecimento, né? Porque você vai fiscalizar. Eduardo. Não, estou falando. Em volta da banana ali. Não, e aí tem um ponto, né? No dia do jogo contra o Bragantino, né? Teve um encontro da diretoria com o Dória, né? O governador João Dória. E ali apareceu já mais um cargo para conselheiro, né? Tava ali dizendo que era o Opsi Bloom era como era o cargo que estava? Ah, meu Deus, me fugiu agora aqui. Mas estava dizendo como um cargo diretivo de relações institucionais, como se fosse o cargo do Lugano. Isso foi questionado internamente e logo depois o São Paulo mudou a nota no site oficial para que ele era um assessor especial para assuntos de relações institucionais. Gente, retirando que aquilo era um cargo. Pensa no seguinte, o São Paulo Futebol Clube é como se fosse uma empresa multinacional. É uma marca conhecida mundialmente, em vários cantos do mundo. Então, evidentemente, que é um lugar onde se movimenta receitas exorbitantes. Certo? E poder. Exato. Em cada pasta do clube, você precisa ter os melhores profissionais. Por exemplo, no marketing, você precisa ter um mega profissional. Um cara, assim, de um nome gigantesco. Sabe por quê? Porque ele vai ter a mesma importância do centroavante que empurra a bola, porque esse cara vai trazer receitas importantes e vai ajudar a contratar aquele centroavante que empurrou aquela bola e deu o título. Então esse cara precisa ter uma remuneração grande, o São Paulo tem condições, mas para trazer um mega profissional. Só que parece que às vezes que o São Paulo é administrado como se fosse um condomínio. O diretor estatutário não é gestão profissional. Isso é cara de carteirinha. Só que o sistema, como o presidente foi eleito, através desses caras. Então não adianta, é conchavo. Vem que você fica com o cargo. É um especialista em nada. Não vai mudar. O que você tem que torcer é para que não atrapalhe. Mudar não vai. A torcida é para que não atrapalhe. Eu lembro. E Edu, você vai lembrar bem que rolou aquela... Oi, desculpa, Aline. Não, quando a gente entrevistou o Casares na Band News FM, a gente fez 2 perguntas para ele. A primeira, como é que ia ser o organograma do departamento de futebol? E ele foi muito claro, com 3 profissionais, diretor executivo, coordenador técnico e diretor executivo da base. Foi a única coisa que ele falou. E aí, em cima do projeto dele, do plano de governo, que tinha a criação do Comitê Avançado de Futebol, eu perguntei para ele quantas pessoas fariam parte desse comitê e se não era muita gente num departamento de futebol. Eu fiz essa pergunta para ele. Quem quiser ver, tá lá no site. E aí ele disse que não, que essas pessoas desse comitê avançado, elas não contratariam um jogador, elas apenas fariam uma análise para indicar. E aí agora a gente já vê uma criação de outras áreas para ajudar os departamentos. Eu esqueci o nome que eles usaram na coletiva de apresentação. Não era comitê. Vocês sempre esquecem os nomes, porque eles não dizem nada, os nomes. Sim, são nomes totalmente vazios, aí, tipo, inócuos. É tipo, a gente você não já lembra, tem o 3 departamento. vezes aqui. Você já tem o departamento e vem mais gente para ajudar esse departamento. Então, assim, não é... Mas é só uma forma de colocar os abnegados, né? Os conselheiros. E aí tem um outro ponto, né? Vocês vão lembrar aí que no começo da eleição houve aquela briga, né? Ah, eu sou oposição. Não, eu que sou oposição. Eu que sou oposição. Eu que sou oposição. Enfim, o que a gente está vendo hoje é uma gestão que é totalmente originária da última gestão. Então, são pessoas que já estavam lá. O São Paulo não fez nenhum movimento ainda para pegar alguém de fora que traga coisas novas. Quem veio de fora? O Muricy, que não é de fora, né? Convenhamos. Estava até outro dia no clube. Sim. O Eduardo Toni, que foi era responsável pela parceria com a LG por vários e vários anos, também não é um cara que você fala assim, pô,
Não estou dizendo se ele é bom ou ruim, inclusive tenho ouvido elogios para esses primeiros trabalhos dele. Mas assim, também era um cara de dentro do circuito, amigo do presidente, enfim. E todas as outras áreas, né, na financeiro, o Sérgio Pimenta já estava lá. Por enquanto ninguém veio de fora, assim, totalmente de fora do circuito. Por exemplo, o Corinthians pegou o José Colagrossi, né, que é um cara bem respeitável de mercado, né? Ele me fugiu agora a empresa que ele estava, mas enfim, era um cara atuante, conhecido, fora do circuito, um cara que traga coisas novas para o funcionamento do clube. Eu citei o exemplo do marketing, ele trouxe um diretor executivo. Então, o Eduardo Toni, mas era um cara que estava dentro do circuito já, conhecido do presidente. Mas é um cara do mercado. Tudo bem, mas é assim, mas com raízes ali nesse mundinho. É como se fosse o Pinote? Câmaras setoriais. Isso, câmaras setoriais. Estava procurando aqui. Então, tem câmaras setoriais nos setores. Ô, Grossi, só uma coisa que eu queria discordar. Eu concordo que... quero discordar e falo que eu concordo. Eu concordo que são pessoas, às vezes as pessoas da gestão anterior, mas a forma de gestão, o Casares, ele é muito aparecido. O Leco, nos últimos 3 anos, ficou escondido. O Raí que regia a parada, o Leco ficava escondido. O Leco nunca mais apareceu. Ele virou até um folclore. Ainda bem que o Leco está em silêncio, não vai dar. O Casares parece ser Big Brother, saindo do programa querendo se manter na mídia. Ele está em todos os lugares, todos os dias, querendo falar alguma coisa. Rede social, postando coisas, saindo com o governador de São Paulo. E não sei. Acho que nesse momento essa postura é nociva. Não acho bom. Eu sou um mero torcedor aqui entre 4 jornalistas gabaritados. Não tenho nenhuma informação de que isso pegou mal. Mas assim, como São Paulino, eu acho querer ser maior do que o clube no momento mais decisivo do clube na última década. O São Paulo podendo ser campeão depois de anos e o cara querendo aparecer a todo momento. Todo dia tem alguma coisa no Casares. Todo dia tem alguma coisa. E as pessoas que ele se cerca são, para dizer o mínimo, discutíveis, né? Vamos dizer alguns São Paulinos célebres que ele segue, compartilha, ou meia dúzia que tem um blog, algo assim. Eu acho que media confiança de quem ele faz média e eu acho muito... E nesse momento, Ivan, fazer média é nocivo para o São Paulo, minha opinião. Sim. Eu acho que a grande questão, só para fechar a minha participação nesse assunto, é que a gente assim, tem que discutir o clube num todo, mas nesse momento, a nossa discussão sobre mudanças é no futebol. Porque é isso hoje que importa o São Paulo. Até dia 20 e não sei quanto de fevereiro, lá quando o São Paulo pega o Flamengo, dia 24, 25, a gente tem que estar, o Casares, os da Câmara Setorial, os não sei o quê, tem que estar todos assim. A gente está implantando, mas a gente não vai se meter no futebol, porque tudo tem que estar no futebol. O que a gente tem que evitar, ou que o São Paulo tem que evitar para a gente não comentar, é que haja influência de tudo isso dentro do futebol. O Ivan perguntou na coletiva isso pro Diniz. O Diniz disse que não. Mas será que é não mesmo? Ou será que é não porque eu não posso falar? Essa que é a grande pergunta. Também, nessa esteira, não, mas nessa esteira, eu acho que o São Paulino pode confiar em uma pessoa. Esse não faz média, e se alguém quiser enfiar alguma coisa goela abaixo nele, ele vai se revoltar e vai sair. É o Muricy. Sim. É o Muricy. Eu acho que essa é a única coisa palpável. Assim. O que o Muricy pode acrescentar? A única coisa que eu consigo falar com certeza é isso. É isso. A blindagem. Essa blindagem vai acontecer na comissão técnica. Se vier o estatutário ligado à política do clube, que não sabe absolutamente nada de futebol e nunca conseguiu nada, ali, e não sabe nada de gestão esportiva, e falar assim, eu quero dessa maneira, o Muricy vai falar para ele, não. Vai ser da forma como nós aqui queremos, não você não entende nada. Não, nós vamos trazer tal jogador. Não vai trazer. Nós queremos a mudança de treinador. Não vai mudar. O dia que o Muricy sair é porque tentaram, de alguma forma, acabar com essa liberdade, com essa carta branca dele. Aí sim eu acho que o São Paulino tem motivo para se preocupar, porque um monte de gente que não entende nada está querendo dar palpite lá no futebol do São Paulo. E eu acho muito legal a liberdade que o Muricy tem e a torcida começou a falar, o Muricy tem que falar com o elenco, só que eu não acho legal expor essa conversa. Eu acho que é uma coisa muito deles. E o Muricy faz muito bem para o time, ele tem uma super experiência, acho super legal que ele converse, necessário,
Só que eu não sei se é legal mostrar esse momento, sabe? A exposição hoje, deles. Aline, a exposição hoje foi para dar uma resposta. Pode ter certeza eu entendi que a isso, exposição Edu. hoje foi dar para... Mas eu concordo com você. Eu concordo com você. Eu acho que é o momento dos caras, assim. Imagina Sim, você tá também dentro, acho. você tá sendo, querendo ou não, você tá sendo cobrado pelo Muricy. O Muricy só tá falando com você porque você não tá correspondendo e você precisa ser cobrado. E a sua cobrança virou uma cobrança pública e era uma coisa que as cobranças aconteciam em um ambiente bastante fechado. Então, não sei se era o momento de mostrar... Gente, Mas será que foi uma nós cobrança todos, mesmo? Primeiro que assim, também acho que não houve uma cobrança, acho que ele só foi lá se colocar à disposição. Um incentivo, Não, mas, vocês mas o discurso, eu vi as falas, se não foram de cobrança, foram direta, foram de mostrar, tipo, não pode perder, só faltam 9 rodadas. Né? Não, teve bem. assim, uma cobrança veladinha ali no discurso. Uma dica. Não foi o dedo na cara, mas teve uma tipo assim. Mas tudo bem. Mas qualquer um de nós faria a mesma coisa trabalhando no clube. Se não fosse o Muricy, seria o Raí. A questão é que o Muricy Exato, tá ali... mas de qualquer forma, eles iam expor essa situação, porque eles precisam mostrar para as pessoas que assim, estão fazendo não basta... alguma coisa. Exatamente. Por isso que eu falei, o A de hoje comunicação tá lá para isso. Porque se a gente estivesse lá no centro de treinamento, o Eduardo ia estar com a câmera dele lá mostrando que houve uma reunião. Não ia, como tá sempre. Mas a gente ia... Quando aí não, né? se a gente estivesse lá... diferente. Mas eu concordo com o que a Aline disse, eu concordo com o que ela disse. Eu acho que hoje foi uma exceção, porque eles queriam mostrar assim, tipo, o Muricy não tá a passeio, ele tá participando, ele tá dentro, tudo mais. Sim, mas assim, eu acho que, porque sabe que ficou, pelo menos na minha rede social, muitas perguntas vieram, o Muricy vai mexer no time? Porque o torcedor ainda não conseguiu desvincular que o Muricy não é mais um técnico. Do ignorante. Não pode se pautar por isso, né? Mas a pergunta é do ignorante. Mas enfim, eu não mostraria também. O cara ficou meses. O cara ficou meses falando que tem uma cláusula no contrato de que ele não vai ser treinador, ele não vai interferir em nada sobre as questões táticas. Mas tudo bem. Pra mim, pelo amor de Deus, vai acompanhar. A questão de incômodo foi porque era um momento muito deles e esse elenco ele tava pelo menos muito fechado, muito unido e é um momento deles. Mas o Muricy é deles, entendeu? Então, eu sei. Se fosse o Belmonte dando a cobrança, aí sim. O Muricy não é deles, eu tô falando que o Muricy é deles, e é exatamente isso que eu tô falando. É o momento deles, entendeu? E eu entendo que era pra dar uma resposta, mas acho que tem que ficar entre eles. Aí todo mundo já tinha falado que o Muricy tinha falado com os jogadores antes do São Paulo mostrar. Então. Tudo bem, o Muricy falou com os jogadores. Agora você mostrar essa conversa, como é que... Não, pelo contrário, porque se tá só a imprensa falando, pode criar a narrativa de que ele foi lá botar o dedo na cara. A partir do momento que você admite que isso aconteceu e mostra a sua versão de que, não, na verdade, estamos todos juntos, você tá puxando a narrativa, né? Está evitando que se crie esse discurso de que ele foi lá para cobrar, para tumultuar, para sei lá o quê. Acho que é justamente o contrário. Se a imprensa não tivesse dado nada, o São Paulo talvez não precisasse publicar. Agora, como a imprensa deu, se escondesse ia ser pior. Tipo, todo mundo deu e o São Paulo não falou nada da reunião. Que eu acho que é uma coisa muito interna do grupo, sabe? É um momento muito dos caras, entendeu? Discordo. Eu fico dividido. Porque eu achei um teatro, assim, meio... uma coisa meio forçada ali, com as câmeras ali. Vamos aplaudir o Muricy, valeu, vamos lá. Mas eu acho que os jogadores tinham que ser cobrados. E eu acho bom eles ouvirem e ver que a torcida viu que eles foram cobrados. Eu acho isso eu acho bom. Então eu fico muito dividido. Um lado meu, eu acho que foi um teatro meio desnecessário, uma coisa meio, tipo... Só para mostrar pro forma, assim, e por um lado eu acho que é uma... Mas filmaram o treino como filmaram sempre. Agora, a imprensa passou o dia divulgando, já que tornou público, vamos falar. Mas, Luca, você acha que o time não corre? Não, mas eu acho que eles têm que ser cobrados no sentido de... Contra o Bragantino, eles não correram. Eles competiram muito menos. Concordo. E acho que... E aí eles só tomaram uma surra, né, enfim, em todos os níveis do jogo. Contra o Santos, eles tentaram, beleza, mas ninguém reagiu, né? Não teve um jogador que ficou
inconformado com o resultado. Eles tentaram, claro, não é um time que é indolente, nem um pouco assim, mas o Luciano faz muita falta nesse aspecto também anímico, de inconformismo. Eu acho que teve isso também. Acho que o Muricy não é aquele cara Emerson Leão, um cara que cobra, mas ele é um cara que fala, tem que competir mais que os caras. Ele falou isso no discurso dele, que é muito bom. Tem que querer mais que os caras. Eu acho que os jogadores nos 2 últimos jogos talvez quiseram menos do que deveriam nessa fase do campeonato. Não digo que eles não corram. É isso. Ivan, eu sei onde você quer chegar, Ivan. É tipo assim, não dá para cobrar do São Paulo falta de vontade. Concordo. Mas eu acho que dá para cobrar, sim, não estar vivendo intensamente um momento importante que é esse. Tá? Não é falta de vontade, é não estar vivendo intensamente, não estar dando um pouco a mais do que a vontade nessas 11, 10, 9 rodadas que faltam no final. Porque esse time em si, tecnicamente, talvez não seja um time para ser campeão brasileiro. E você disse isso na sua primeira participação, que ninguém imaginava. Mas já que deram oportunidade, já que abriu 7 pontos, já que faltavam 11 rodadas, talvez se cada um desse um pouco a mais, esse time teria condições até de desmentir a gente para falar que sim, nós temos condições de ser brasileiro. Se não tecnicamente, ao dar esse pouco a mais. Talvez isso não tenha ficado muito claro ainda nessa reta final, na minha opinião. Mas se eles estiverem sendo superados, eles podem correr o quanto eles quiserem, podem dar um pouco a mais que não vai sair do lugar. O que o São Paulo está tendo nesse momento é que ele está sendo superado pelos adversários. Para mim, se o São Paulo tivesse de jogo. Exatamente, se o São Paulo tivesse jogando até agora contra o Grêmio no Morumbi, ele ia continuar sem marcar um gol, porque ele não conseguia superar o adversário. Pode correr à vontade, que vai correr. Mas não é correr, às vezes, Ivan, às vezes é dar um pouco a mais no último lance, no último passo, numa última conclusão, que aí você equipara tecnicamente com essa superação tática. Mas acho que você está falando a mesma coisa que o Ivan, Edu. Não, é que o Ivan quer chegar no que quando o Bop começou a falar, o Ivan fez a pergunta, você acha que eles não estão com vontade? Não, ninguém acha que os caras não estão com vontade. Todo mundo sabe que os caras estão com vontade. Meu ponto é que dar um pouco a mais e igualar, a gente está falando de vontade. O que eu acho que está faltando... Não é vontade, eu acho que é intensidade, eu não sei falar, talvez eu esteja traduzindo. Mas é aplicar a intensidade. É viver isso é uma coisa que é importante. Isso é leitura de jogo, não é postura, não é atitude. Então, mas isso é entender os momentos em que precisa ser mais agressivo, entender o momento que precisa segurar a bola, o momento que precisa acelerar. Isso. Não necessariamente dar algo a mais. Mas o dar algo a mais está dentro disso. Saber entender fazer a leitura do jogo. Saber fazer a leitura do jogo. De repente, viver mais o jogo. Não ficar só pensando no que o Diniz falou. De repente perceber alguma coisa dentro de campo que o Diniz não passou. Não é o perfil desse time. Não, mas mas aí tudo bem. Se não é o perfil, aí a gente não vai discutir. Realmente que não é. E é justamente a maior dificuldade. E por isso que o Diniz precisou fazer várias mudanças pontuais ao longo do campeonato. Sim. Porque sempre chega no momento em que esse time dá uma travada. Ô Ivan, só uma pergunta para você. Você acha que não deveria cobrar ninguém? Deveria ter uma cobrança? Você acha que a cobrança é descabida nesse momento? Esse time não precisa ser cobrado? Não, eu acho que o time poderia ser cobrado, mas eu acho que o São Paulo está sendo engolido pelos adversários, só isso. Eu acho que não vai sair do lugar com essa cobrança se não tiver um estratégico, um plano elaborado para surpreender os próximos adversários. É que aquele negócio, houve uma reunião hoje, mas vamos supor que o São Paulo mostrasse uma conversa, uma reunião do Muricy com o Fernando Diniz. Eu ficaria feliz pra caramba, porque 2 caras que eu julgo capacitados estão discutindo o time. 2 cabeças pensando, um com mais experiência e o outro que tem coisas diferentes para mostrar para as pessoas, como o treinador, o que ele tem a oferecer. Eu acho que essa dobradinha ela pode dar muito certa para o São Paulo. Só que o que passaria para todo mundo? Que o Muricy está ensinando o Fernando Diniz. Por que o Diniz não sai e deixa o Muricy assumir? É muito delicado. É isso, eu acho que assim, tira os atletas dessa discussão. Eu boto os atletas no jogo contra o Bragantino, no jogo contra o Mirassol. Sim. Agora, no jogo contra o River Plate, no jogo contra a LDU, no jogo contra o Grêmio, no jogo contra o Corinthians e no jogo contra o Santos, tinham que estar sentados à mesa
Muricy Ramalho, Fernando Diniz, os auxiliares do Diniz, o Quem Raí, pensa no jogo. e vendo o que o São Paulo está fazendo de merda dentro de campo. É isso. Eu concordo. Bom, a gente já falou bastante hoje aqui, falou do jogo do Santos, falou dessa transição pouquíssimo silenciosa de diretoria no São Paulo, né? E agora vamos esquentar para o jogo contra o Atlético Paranaense já nas nossas considerações finais. Eu quero que vocês falem o que esperam desse jogo domingo, 4 da tarde, na Arena da Baixada. No primeiro turno, o São Paulo ganhou, né? 1-0, suado, sofrido, naquele jogo clandestino, né? Poucos no mundo assistiram. Então já emendem aí palpite com previsões, análises. Eu, particularmente, acho que vai ser o primeiro jogo aí, depois de algumas rodadas, em que o São Paulo vai poder jogar um pouco mais ao seu gosto. Porque o Atlético não tem perfil para jogar recuado e não tem a potência, por exemplo, que o Red Bull Bragantino mostrou naquele jogo de semana passada. É um time que tem alguns jogadores envelhecidos, jogadores rápidos também, como o Bragantino, mas vejo com menos potência assim, do que o Bragantino. Então, imagino que o São Paulo vai ter um pouco mais de paz para jogar como gosta de jogar. Aposto num 2-1 para o Tricolor. Eduardo Afonso. Eu acho assim, primeiro tomar cuidado com a lei do ex, né, porque Bissoli e Fabinho estão lá do outro lado, e os dois foram um tanto quanto menosprezados, né, o Bissoli talvez mais, que não teve tanta chance em cima, o Fabinho nunca provou que deveria ter ficado no São Paulo mesmo, quando teve oportunidade. Eu acho assim, o São Paulo tem que trazer pontos de lá, para não correr o risco, para ter alguma vantagem no confronto que é mais importante. Mas se não trouxer, o que é comum, exceção feita a 2 recentes jogos onde ganhou lá, mas o comum do São Paulo, desde a inauguração lá, tal, é não trazer pontos, não dá para pensar assim, perdemos o título porque perdemos pro Atlético Paranaense. O foco para não perder o título são os 2 jogos da semana que vem. Obviamente, pontos contra o Atlético são muito bem-vindos, mas o foco é não perder pontos nenhum, para Internacional, principalmente para Coritiba. Esses 6 pontos no Morumbi darão o fôlego que o São Paulo vai precisar de ser concorrente ao título nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Se forem acrescidos com mais 1 ou 3 pontos do Atlético Paranaense, talvez o São Paulo não só tenha fôlego para concorrer, como tenha fôlego para recuperar parte da gordura que perdeu nas 2 últimas rodadas. Mas acho que o torcedor não deve imaginar o fim do mundo, o fim de tudo, se por acaso o São Paulo não trouxer pontos lá de Curitiba. Meu palpite é 1-1. O campeonato está muito embolado. Tem um amigo, inclusive, que batizou de campeonato de pontos parados. Boa. Porque ninguém sai do lugar. Aline, o que você espera desse jogo? E, outra coisa, o Grêmio, que foi carrasco do São Paulo aí na Copa do Brasil, pode ser um fiel da balança para essa reta final. Aí pega Grêmio, pega São Paulo, pega Inter, pega Palmeiras, pega todo mundo o Grêmio. Dá para o São Paulino, então tem que assistir os jogos do São Paulo e do Grêmio, né? E bom, a final da Copa do Brasil agora já mudou, né? 11 e 17 de fevereiro, com a classificação do Palmeiras para a final da Libertadores. Então, por enquanto, ela está em fevereiro. Se o Palmeiras vence a Libertadores, ela vai para 28 de fevereiro e 7 de março, se eu não me engano. Então, o Grêmio empurrou mais uma semaninha aí que tem para focar no Campeonato Brasileiro. Acho que mais do que pensar nos pontos, o São Paulo precisa jogar diferente. O São Paulo precisa criar chance de gol, o São Paulo precisa fazer gol, precisa voltar a ser aquele São Paulo que o torcedor viu naquela sequência. A gente ainda não sabe se o Luciano vai ter condições de jogo ou não. Tem muitos dias aí de treino até a partida. Bruno Alves vai voltar, Tietê vai estar à disposição, que também estava suspenso. Então, para mim é isso. Mais do que... obviamente, precisa da vitória. Precisa vencer, não dá mais. As bobeadas já foram. Até depois o Luca fala das contas ali que ele tem todas as contas ali na ponta do lápis. Mas precisa ser o São Paulo que chegou à liderança do Campeonato Brasileiro. Que é um São Paulo que cria, um São Paulo que agride, que joga no campo do adversário o tempo inteiro e que consegue seu objetivo. Luca Bop, quais são suas contas então? Agora eu fiquei curioso. Não, eu sou como o Tristão Garcia, mas só porque eu tô muito triste. Não é nada a ver com matemático, assim. Então,
Cara, eu acho que o São Paulo tinha que fazer 6 vitórias dariam para o São Paulo ser campeão. Desde que eu falei isso, o São Paulo perdeu 2 partidas. Então, eu não falo mais nada, mas a minha conta era bem simples. 18 pontos, São Paulo chegava em 74, que nenhum campeonato dos pontos corridos com 20 times, a não ser o de 2019, com o Santos, um segundo colocado fez mais de 74 pontos. Então, 74 bastaria para o São Paulo. Continua com a mesma conta, cara. 6 vitórias, o São Paulo ganha a taça. Eu acho que o São Paulo vai jogar contra um time que tem um dos melhores treinadores de todos os tempos, Paulo Autuori, com jogadores perigosos, aquele Carlos Eduardo que gosta de aprontar contra o São Paulo, Bissoli, enfim, acho que o Atlético é um time traiçoeiro. Mas eu só vou fazer um pedido aqui, se algum jogador escuta esse podcast, pelo amor de Deus, faltam 9 jogos para você entrar na história do São Paulo para nunca mais sair. Pelo amor de Deus, deem a vida de vocês. A gente conta com vocês, Sara, Igor, Brenner. Voltem a ter confiança, vocês são absolutamente valiosos e incríveis. Façam um gol da vitória. Eu nunca vou apostar contra o São Paulo. Enquanto eu respirar, eu nunca vou apostar contra o São Paulo. Na minha simulação, o São Paulo tem 38 vitórias. Então, o meu palpite para domingo é 1-0 São Paulo Futebol Clube e o Inter tropeça contra o Fortaleza, abre 5 pontos de vantagem. Fortaleza, que é um time chatíssimo, toma pouquíssimos gols, né? Inclusive segurou aí recentemente Grêmio e Flamengo, concorrentes também, justamente porque tem uma defesa forte, né? Paulão tem jogado muito bem, os laterais muito do bem. Fortaleza, para mim, eu gosto muito dos laterais do Fortaleza. Principalmente dos 2 laterais direitos, né? O Tinga e o Gabriel Dias. Ivan, o que você espera desse jogo na Arena da Baixada do professor Paulo Autuori? Na verdade, assim, o que falta ao São Paulo nesse momento é retomar a confiança. Acho que não dá para esperar muita coisa, uma revolução, restando aí poucos jogos para o término do campeonato. E eu acho que o São Paulo tem que vencer de qualquer maneira. Já ninguém mais está preocupado se vai jogar bem ou se vai jogar mal, se vai jogar de forma ofensiva ou reativa, pouco importa isso nesse momento. Eu acho que o São Paulo precisa sair de lá com um resultado positivo para retomar a confiança e continuar firme na ponta do campeonato. É só isso. Um abraço a todos e até a próxima. Palpite. Palpite 1-0 São Paulo. Tá bem, então. Eu achei que ele ia chorar. Pensando... Eu achei que ele ia chorar, Bruno, uma hora. Sério, eu achei que ele ia chorar. Ele tá em paz. Eu tava pensando aqui, rapidamente, só para encerrar, o jogo do Red Bull, a gente falou que lembrou mais o jogo do River, por exemplo. E isso é uma amostra de como o São Paulo sofreu pouco contra os times que tentaram marcar lá em cima. E esse sofreu pouco, na verdade, a gente pode falar que se deu bem. Porque, tirando o jogo contra o Flamengo no Maracanã, na ida da Copa do Brasil, em que o São Paulo não foi muito bem diante da marcação e pressão do Flamengo, mas deu sorte, o Volpi foi bem pra caramba e tudo mais, e conseguiu o resultado, mas na maioria das vezes em que o São Paulo foi pressionado lá na frente, o São Paulo conseguiu jogar e jogar bem. Os outros jogos contra o Flamengo, o jogo contra o Atlético Mineiro, na ascensão do São Paulo até virar líder, foram vários jogos em que os times tentaram marcar a saída de bola do São Paulo e se deram mal. O Atlético Paranaense, como eu falei, imagino vá tentar essa estratégia e não tem a potência do Red Bull Bragantino e, acima de tudo, não é tão fácil emplacar um jogo como o Red Bull emplacou. Um time inferior emplacar um jogo daquele, perfeito daquele, é muito difícil. Então, assim, de novo, é um jogo que o São Paulo pode voltar a ter aquela paz para fazer o jogo que ele gosta. É isso, meus amigos. Muito obrigado pela companhia de vocês. É muito bom voltar a este ESP, edição 42. Vocês podem ouvir este e outros episódios nas plataformas de streaming, Spotify, Deezer, Apple Music, Castbox, e também em nosso canal no YouTube. Faça sua inscrição, ative o sininho para receber as notificações. Tem lá várias formas de você ajudar a gente. Então, os aplausos lá agora para você ajudar a gente. Então é isso, meu povo. Muito obrigado pela companhia, pela participação de vocês. Até a próxima. Tchau.